Bom dia a todos. Estamos dando início agora a mais uma aula de geografia. Nessa aula, a gente vai fazer a correção da atividade que foi impressa para vocês resolverem em casa. A primeira atividade de geografia, certo? Para a turma do segundo ano do ensino médio. As páginas da correção vão da página 60 a 71 do livro de vocês, certo? Então, quem quiser acompanhar, pode ficar à vontade. A gente vai corrigir aqui hoje todas as questões, que no caso aqui vai dar 1 até a questão 7. Ok? Então, para iniciar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou mostrar uma figura. Essa figura ela vai retratar uma situação triste que está sendo abordada aí no primeiro quesito da nossa atividade, né? Primeira questão. Então, temos aí uma senhora, né? Uma senhora em uma situação de pobreza, né? Ela é pedinte, né? Ela está tendo que pedir às pessoas, né, ajuda para conseguir sobreviver, né? Em uma situação bem calamitosa, bem triste. A questão número 1, ela quer saber o seguinte, aqui. De acordo com o Banco Mundial, qual é a renda máxima de uma pessoa considerada pobre? E as extremamente pobres recebem até quanto? Vamos primeiro responder essa primeira pergunta da questão, né? Qual é a renda máxima de uma pessoa considerada pobre? Na página 60 vem respondendo, ó, logo no segundo parágrafo, aqui do tópico A, pobreza extrema. Fala assim, as pessoas consideradas pobres são as que vivem com renda inferior a 3,10 dólares PPC por dia. Então, essas pessoas vão viver, infelizmente, em uma situação bem difícil, abaixo da linha da pobreza internacional. Então, quando você pega isso e multiplica pela quantidade de dias de um mês, você vai chegar a quanto a pessoa ganha por mês. Menos de 3 dólares por dia, uma quantidade muito pequena. Realmente, a pessoa tem que, vamos dizer assim, ter bastante jogo de cintura para conseguir sobreviver com essa quantidade tão baixa, né, de dinheiro. Tá certo? As extremamente pobres, a segunda parte da pergunta quer saber quando é que recebe as que são extremamente pobres, que no caso estão em uma situação ainda pior, né? Continuando, explico o seguinte, os extremamente pobres sobrevivem com menos de 1,90 dólar por dia, dólar PPC por dia, no limite da miséria. Então, se 3,10 já é pouco, uma pessoa que recebe menos do que isso por dia, né, dólar PPC, já é pouco, imagina quem recebe menos de 1,90 PPC por dia. Lembrando que PPC significa paridade do poder de compra, tá certo? Então, o poder de compra dessas pessoas, infelizmente, se torna tão baixo que elas passam por necessidades mesmo. Acabam sem ter bastante comida, né, como algumas pessoas têm muito pouca comida, são desempregadas, não têm condições de frequentar lugares que as pessoas que têm uma renda maior têm condição de ir, né? Porque tem um poder de compra bastante reduzido, é uma situação bem triste, tá bom? Essa situação acontece em vários lugares do mundo, né? Principalmente nos países pobres, né? Vamos dizer assim, os países emergentes têm essa realidade, nosso país tem isso. E os países ricos, é uma situação menos frequente, ainda assim existem, né, pessoas nessa situação. Vamos para a questão número 2, então. Acho que ficou bem abordada essa primeira. A mundialização do capitalismo fez surgir as realidades do desenvolvimento e subdesenvolvimento, que criou condições para um desenvolvimento econômico desigual entre os países. Então, o capitalismo, um sistema que se iniciou lá na Europa, né? Sistema econômico que sucedeu ao feudalismo, começou lá na Europa, foi se espalhando pelo mundo, tá bom? E criou realidades do desenvolvimento e subdesenvolvimento.
Então, há países capitalistas desenvolvidos e há países capitalistas subdesenvolvidos. Mas o que criou condições para um desenvolvimento desigual? Então, temos que voltar lá atrás na história para poder entender isso. A resposta para essa questão vai estar aqui na página 61. Fala o seguinte: desde as grandes navegações, houve transferência de riqueza das colônias para as metrópoles, fruto da exploração colonialista, depois imperialista, criando condições para um desenvolvimento econômico desigual entre os países. Então, enquanto a gente tinha os países que colonizavam, por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, esses países mais desenvolvidos, eles colonizavam e exploravam as colônias, né, enriquecendo cada vez mais. A gente tinha os colonizados do outro lado, que perdiam, né, sempre, nesse lado aí da balança, o lado pesava bem menos para eles, né, isso fez com que o desenvolvimento de alguns desses países fosse bastante comprometido. O Brasil, por exemplo, foi uma colônia portuguesa. Está aqui alguns exemplos, né, de países que foram colonizados e colonizadores. Temos aqui Espanha, Portugal, né? Aqui o Brasil foi colonizado por Portugal. Outras partes aqui da América do Sul foram colonizadas também pela Espanha. A África foi colonizada também por vários países aqui da Europa. Também acabou ficando bastante atrasada em relação a outros países aqui da Europa, da América, aqui do Norte, né? Então, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, essas situações que nós temos atualmente, começaram a surgir, essa disparidade, essa distância, né, entre os países em relação à economia, inclusive, né, e qualidade de vida, começou aí, na exploração, né, graças às grandes navegações. Aqui um exemplo, né, uma figura mostrando, né, os europeus desenvolveram uma tecnologia, na época era bem interessante, né, essa tecnologia, porque possibilitou eles avançarem, né, suas fronteiras aí, estenderam aí os seus limites de exploração, né, não só para dentro do seu território, mas para outros territórios, se apropriando, né, de riquezas de outros lugares, de outros continentes, inclusive. Tá bom? Então, eles enriqueceram às custas de outros países que acabaram ficando para trás no desenvolvimento, né? Ficaram subdesenvolvidos, até hoje pelejam, né, no cenário internacional aí para tentar competir, né, com esses países mais desenvolvidos. Sobre isso a gente pode entrar em detalhes em um outro momento, tá? Sobre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, países emergentes, né, que é outra denominação que é dada para esses países. Certo? 3. Pergunta: em que aspectos os países emergentes, como China, Brasil, Rússia, Índia e México, são mais ricos do que muitos países classificados como desenvolvidos? Aqui temos alguns exemplos de países que não são considerados desenvolvidos, mas são fortes aí no cenário internacional, economicamente, né? Inclusive. Mas que outros aspectos? Em que aspectos, de modo geral, eles são mais ricos do que os países desenvolvidos? Tem aspectos aí que a gente pode destacar. Tá bom? Na página 62 vai citar aqui, ó, que os países como a China, Brasil, Rússia, Índia e México, entre outros, como mostra aqui nessa figura, tem outros além desses, tá certo? Nessa categoria de países emergentes. Esses países são, em muitos aspectos, mais ricos do que outros classificados como desenvolvidos. Por exemplo, no PIB, só a China é o segundo maior PIB do mundo. Não é um país desenvolvido, mas depois dos Estados Unidos, é o segundo maior PIB do mundo. Então, veja que ela ganha, por exemplo, da Alemanha, que é um país desenvolvido, ganha aqui da Espanha, ganha do Reino Unido, ganha da Noruega, ganha da Itália, ganha da Austrália, enfim, ganha de vários países considerados desenvolvidos, né, no mundo inteiro. Então, além do PIB, tem a produção industrial também. Olha só a China, por exemplo, com a sua indústria fortíssima, competindo aí diretamente com os americanos, né, pelo mercado aí em vários países.
Então, a industrialização desse país, além de outros, como o Brasil também é competitivo, né? No cenário internacional, a própria Rússia também, materiais aqui que são vendidos dentro da Ásia Central, também aqui no leste europeu, para outros países também do mundo, né? Que outros aspectos? Recursos naturais. No Brasil, por exemplo, nós temos aqui muitos recursos naturais, como minérios, por exemplo, petróleo, ferro, a própria água doce, que é um recurso natural que o Brasil tem em abundância, países como esses aqui da Ásia, essa área aqui do Oriente Médio, muito pouca água, né? São áreas de clima desértico, predominantemente. Às vezes tem que passar até por processos de dessalinização da água do mar para poder ter água, né? Doce. Então, enquanto o Brasil tem em abundância. Veja que o Brasil aqui é privilegiado nesse sentido, né? À frente, por exemplo, de outros países desenvolvidos que têm menos abundância nesse quesito de água, né? Estados Unidos está de olho aqui no Brasil, né? Inclusive, com relação ao volume de água doce que temos por aqui, né? Principalmente aqui na bacia do Amazonas, tá? E potencial mercado interno também. Então, países subdesenvolvidos, né? Ou emergentes, melhor dizendo, como China, Índia, tem uma população bastante considerável, né? Muita gente, Brasil. Então, mais pessoas caracterizam aí um mercado interno bastante interessante. Mais pessoas têm maior capacidade de comprar mais, principalmente até mesmo de outros países, inclusive, né? Acabam importando, né? Hoje é possível você fazer compras usando a internet, né? De sites. E aí você, com esse mercado interno, com grandes quantidades de pessoas, acaba favorecendo aí a economia do país também. Não precisa ser compras de outros países também. Pode ser compras dentro do seu próprio país. Isso ajuda a movimentar a economia do país. Tá certo? É bom para a economia. O mercado interno é bastante analisado por empresas para poder serem instaladas, né? Serem instaladas em determinados lugares. Então, se um país tem pessoas com baixo poder de compra ou poucas pessoas vão comprar o produto, elas dificilmente vão querer crescer ou fazer novas filiais, né? Por outro lado, se o mercado interno for favorável, muitas pessoas que possam consumir o produto daquela empresa, ela vai querer se expandir e chegar naquele lugar, né? Vamos para a próxima questão. 4. Para analisar as condições de vida de uma população, o que é preciso considerar? Então, nós devemos analisar alguns valores aqui, alguns índices sociais, né, e econômicos para analisar exatamente o que pega aqui nessa questão, né? Qualidade de vida, condição de vida da população, né? Vamos falar aqui sobre dois, né? A resposta dessa questão vai estar aqui no parágrafo na página número 63, no primeiro parágrafo. Para analisar as condições de vida de uma população, é preciso considerar, além dos indicadores econômicos, como o PIB, né? Ou a renda per capita também. Temos que analisar também os indicadores sociais, como expectativa de vida, mortalidade infantil, analfabetismo, por exemplo. E os políticos, respeito aos direitos humanos, participação política da população, entre outros. E a sustentabilidade ambiental. Então, o que seria o PIB? Que a gente falou aqui, que é um indicador econômico, né? Produto Interno Bruto. Indicador de atividades econômicas. É o somatório das riquezas movimentadas no país no período analisado. Normalmente o período é um ano, certo? Então o Brasil tem um PIB muito respeitável, né? É um dos maiores que existe, uma das melhores economias. Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, tem um PIB muito grande, né? Porque as atividades econômicas, né, dentro desses países acontecem de forma intensa. São países que exportam, né, para outros países, né? Tem um mercado interno forte também.
O IDH é um exemplo de indicador social para avaliar alguns aspectos, como a qualidade de vida da população, e para isso a renda per capita, a expectativa de vida e o grau de escolaridade também. Tá bom? Então, se uma população ela tem uma expectativa de vida longa, as pessoas vivem muito tempo, tende a ter um IDH bom esse país. Grau de escolaridade, as pessoas, por exemplo, tem uma grande porcentagem de pessoas na universidade que concluem o ensino superior. Esse país tende a ter um bom IDH, né? Se falar da renda per capita, que tem a ver com o PIB, né? Quando você pega o PIB e divide, né, pela quantidade de pessoas do país, você vai ter a renda per capita, ou por cabeça, que vem do latim, né, essa expressão. Então, isso daí é um indicador social muito usado, o IDH. Mas aí, como a gente viu aqui, também tem os políticos, né, ver se as pessoas estão tendo direitos respeitados, direitos humanos, participação na política do país, e sustentabilidade ambiental. Um país que preserva o meio ambiente também é um país próspero, né, com relação à população. Né? A população tende a viver melhor em países assim. 5. Poucas exceções dos países em desenvolvimento, principalmente os menos desenvolvidos, são ou foram governados por longo período. Por que tipo de governo? E aí, que tipo de governo a gente tem nesses países menos desenvolvidos, né? Hoje ou em algum momento do passado? A resposta para essa pergunta vai estar aqui na página número 60 e 66. Temos aqui o tema, percepção da corrupção em estados frágeis. Então, com poucas exceções, os países em desenvolvimento, principalmente os menos desenvolvidos, são ou foram por longo período governados por ditaduras ou regimes democráticos pouco consolidados, sob o comando de elites, em geral indiferentes ao bem-estar social do restante da população. Então, veja só, lá na África nós temos essa situação, no Oriente Médio já tivemos nessa situação também, governos ditatoriais, mandando e desmandando, né? E eles não se importando com a população de modo geral, se importando só com sua família, ou com as pessoas que estão ali ao seu redor, apoiando, né? O Brasil é considerado um país menos desenvolvido em relação a essas potências como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Inglaterra. E no passado nós tivemos um governo militar, né? Um governo ditatorial, que desenvolveu bastante o país economicamente, inclusive, mas no aspecto social a população sofreu bastante nesse tempo, né? O governo militar, do período militar aqui do Brasil. Então, nós saímos desse governo e hoje não temos mais, porém, outros países ainda continuam. Né? No jornal, a gente vê muito falando sobre isso, inclusive. Se tiver curiosidade em assistir, é bom, né? A gente está acompanhando a geografia todos os dias através de noticiários acontecendo. Né? O governo deixa de cumprir muitas de suas atribuições básicas e dedica-se a satisfazer os interesses da família, da classe social, do grupo étnico detentor do poder. Então, veja só, aqui no último valor, no último aspecto aqui, além da família e da classe social, né, fala sobre o grupo étnico detentor do poder. Então, por exemplo, os nazistas lá na Alemanha, hoje a Alemanha é um país desenvolvido, né, mas passou por muita dificuldade depois que Hitler caiu, né, lá na Alemanha com os nazistas. Qual era a ideia de Hitler? Era que existia uma raça superior, a raça ariana, né? A raça branca lá dos arianos. Então, ele privilegiava as pessoas que eram dessa raça e desprezava, menosprezava as demais, como, por exemplo, pessoas de origem ali do Oriente Médio, né? Os árabes, os muçulmanos, né? Os judeus também, entre outras raças também, eram muito menosprezadas. Pessoas de outras religiões também sofreram bastante na mão dele. E piores do que ele, né, que estão aí até hoje, inclusive. Na África do Sul, nós tivemos o regime do apartheid, né, que privilegiou a classe
dos brancos e a dos negros foi bastante prejudicada, sofreram bastante, né, durante o regime do apartheid lá na África do Sul, só para citar outro exemplo. Os governos ditatoriais, eles fazem isso, são governos totalitaristas, não querem saber do bem-estar das pessoas, só querem saber da sua família, tá certo? Vamos para a próxima questão. Página 67 agora tem a questão número 6. Sim, a questão número 5 pergunta, por que isso não é bom? Bom, quando essa situação acontece, a gente vai ver que o país ele não vai se desenvolver bem. Por quê? Porque uma parte da sociedade daquele país vai ficar sendo deixada de escanteio, vamos dizer assim, em segundo plano. Então, o país que privilegia só uma parte da população e outra não, ele não vai se desenvolver bem. Sua sociedade não vai ter um bom desenvolvimento. Tá certo? Inclusive, alguns países que têm um respeito maior pelos direitos humanos deixam de comercializar produtos com países que têm ditaduras, justamente porque as ditaduras não respeitam os direitos humanos. Então, esse país até economicamente pode ser prejudicado. Ok? Então, vamos agora para a questão número 6. No seguinte. Usando o gráfico da página 67, indica quais eram os países mais honestos em 2014. Então, para isso, vamos ver aqui uma foto, né, da página 67. Não está muito nítida, está um pouco ruim a imagem, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, em 2014, a pergunta quer saber quais eram os países mais honestos. Vamos citar aqui os 3 primeiros, tá? O tema é o seguinte: os 5 estados mais honestos, os 5 mais corruptos e outros selecionados em 2014. Esses dados são de 2014. O mais honesto aqui vem em primeiro lugar com a Dinamarca, tá? País europeu, do norte da Europa. O índice de percepção da corrupção, ou IPC, né? Vai estar em 92%. Nova Zelândia vem com 91% e a Finlândia com 89%. Então, veja que são países aqui desenvolvidos, todos os 3. Nova Zelândia fica lá na Oceania, né? Próximo ali da Austrália, né? Pergunta B. Quais eram os menos honestos? Vamos voltar aqui para a figura. Vamos citar aqui do ranking, né? Os 3 menos honestos. Posição 173. Sudão, 11%, né, de índice de percepção de corrupção. Então, um país como o Sudão, onde 11% da corrupção é perceptível, né? A roubalheira rola solta, né? Pior do que o Brasil. Só por curiosidade, a gente colocou aqui uma pergunta falando, né, do Brasil. Depois eu vou chegar lá. Vamos voltar para a imagem. Em 174, Coreia do Norte, 8%. É um país onde temos um ditador no poder, né? Família que está no poder há décadas, né? 8% então significa que a população sofre bastante, enquanto a família lá do Kim Jong, né, está vivendo com regalias e mais regalias, né? E, por último, aqui no ranking 175, a Somália, também outro país africano com 8%. É uma situação triste, né? Muito complicada, essas pessoas vivem mal. C. Qual era a posição do Brasil no ranking? Era porque foi em 2014, né? Hoje pode ser que esteja diferente, né? Com certeza deve ter mudado alguma coisa. Ou para melhor, ou para pior. Enfim, teremos dados mais atualizados em uma outra ocasião. O que você acha disso? É pessoal, essa segunda metade. Vamos ver a posição do Brasil. A posição 69, veja só como o Brasil não está bem nesse ranking, né, com apenas 43% aí do índice de percepção da corrupção. Não chega nem 50%. Então, realmente, a gente às vezes fica meio que sem saber o que acontece, né? E a corrupção, infelizmente, ainda é bastante presente no nosso país, né? A gente vê bastante escândalos acontecendo, né? Pessoas guardando dinheiro em vários lugares, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, porque é feio, né?
falar sobre isso. É triste, mas enfim. Não vou falar de coisa boa, vamos falar sobre a TechPix, sobre a questão do website. Né? De acordo com a tabela da página 71, a situação dos países pobres é perversa. Explique o motivo. Então, aproveitando essa mesma figura, a questão número 7, ela é bem interessante. Por que a situação desses países aqui, dos países pobres, é perversa, né? De alguns deles. Alguns desses países pobres, pessoal, infelizmente, vão estar gastando mais com armas e menos com a população, proporcionalmente, né? O valor do PIB, né? Aqui na página 71, mostra o seguinte, aqui no quarto parágrafo. Note como a situação dos países mais pobres é perversa. Isso de acordo com a tabela da página 71. Tem um PIB pequeno, ou seja, não tem uma economia muito forte, né? E gastam proporcionalmente mais com armas, sobrando menos para investimentos sociais. Então, na tabela da página 71, vocês podem olhar no livro de vocês e vai ver os dados, né? País como a Arábia Saudita, por exemplo, nas despesas militares de 2014, eles gastaram 10,8% do PIB. Enquanto em 2013, nas despesas com a saúde, eles gastaram só 3,2% do PIB. Então, ó, mais de 7% a mais aqui de gastos com armas, em relação aos gastos com a saúde, que é uma coisa essencial para a população do país. Só outro exemplo, vou citar aqui outro exemplo. No caso da Sudão do Sul, fica na África, 8,3% de despesas militares em 2014 e 2,2% em 2013 em despesas com saúde. Então veja que esses países estão priorizando o quê? As armas, né? O gasto com material bélico, com guerra, né? Ou guerra civil, ou guerra com outros estados também. Normalmente são guerras civis, né? Envolvendo povos de dentro do país mesmo. A gente tem alguns exemplos de gastos que poderiam ser realizados, como tanques de guerra, né? Metralhadoras também podem entrar aqui nesse quesito, caminhões, né, que transportam soldados, que tem toda uma blindagem assim por dentro. Então é bastante caro isso daí. É triste, mas é a realidade do nosso mundo, né? Que tem essa situação aí. Infelizmente, algumas populações sofrem muito com essa situação aí, no que diz respeito à guerra, né? É muito triste, mas tem que entender que a desigualdade social é uma realidade. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar pelo WhatsApp ou mandar até comentários aqui pelo próprio vídeo do YouTube, certo? Então, tenham um bom dia, até a próxima. Tchau.